Olá, alunos! Nessa aula a gente vai estar fazendo a revisão de notação científica. Então, só para lembrar, os números em notação científica são escritos dessa seguinte maneira: A vezes 10 elevado a n. Esse A vai ser um número que ele pode ser 1 ou maior que 1. Só que ele tem que ser menor que 10. Então, esse a gente representa da seguinte forma: ele é menor que 1, menor ou igual a 1, e ele é menor que 10. Ou seja, eu posso colocar no lugar de A 1, 1,1, 1,2, 3, 5, 5,7, 5,555, até 9,9999. Só não posso colocar 10, certo? E o n, aqui do expoente, é um número inteiro. Ou seja, ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, aqui na definição, A é um número racional igual a maior que 1 e menor que 10. E n é um número inteiro. Então, aqui eu vou fazer alguns exemplos para que vocês possam entender na prática como seria a notação científica. Então, eu vou pegar o número 158 seguido de 9 zeros. Vou colocar os pontinhos aqui. Então, esse número a gente lê como 158 bilhões. Então, esse aqui é um número extenso. Para a gente fazer a transformação em notação científica, a gente vai lembrar que tem que ter um número A vezes 10 elevado a n. Para a gente descobrir quem é a gente vai pegar a parte desconsiderando o zero. Então, a parte fora os zeros do final é 158. Agora a gente vai lembrar da regra. Ele pode ser 1 ou maior que 1. E tem que ser menor que 10. Então, 158 ele é maior que 10. Então, eu tenho que pensar da seguinte forma. Se eu colocar uma vírgula aqui, eu vou ficar com 15,8. Ainda é maior que 10. Se eu colocar a vírgula aqui, eu vou ficar com o número 1,58. 1,58 ele é maior que 1 e é menor que 10. Então, a primeira condição eu já consegui satisfazer. Então, eu coloquei a vírgula entre 1 e 5. Então, eu vou colocar aqui no número de cima essa vírgula. Para que eu estou colocando essa vírgula? Para poder descobrir o valor que eu vou colocar em n. Então, como esse número aqui inicialmente não tinha vírgula, eu boto uma vírgula no final. E vou contar quantos algarismos ficaram entre a primeira e a última vírgula. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 algarismos. Então, o meu valor de n vai ser 11. Então, se vocês observaram direitinho como foi feito o processo, a gente descobriu primeiro o valor de A e depois o valor de n. Esse 10 vezes 10 vai ser sempre o padrão, sempre vai existir. Outro exemplo, para que a gente possa ficar compreendendo melhor, eu vou pegar o número 54 milhões. Então, para transformar ele em notação científica, eu vou pegar o número 5, 4. 54 é maior que 10. Se eu colocar vírgula aqui, vai ficar 5,4. Então, ele é maior que 1 e menor que 10. Então, aqui eu coloco a vírgula e a do final.
Então, vou colocar o vezes 10, que é o padrão, certo? Lembrando que tem o vezes 10 para poder colocar o valor de n. O valor de n vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pois eu tenho 7 algarismos entre essa vírgula e essa aqui. Então, isso a gente fez com números muito grandes. Existe também a possibilidade da gente fazer com números muito pequenos. Então, vamos pegar aqui a seguinte situação. O número 0,0000002. Primeiro vamos fazer com esse. Então a gente vai lembrar que tem que ter A vezes 10 elevado a n. E A tem que ser maior que 1, maior ou igual a 1 e menor que 10. Tem que estar entre 1 e 10. Então, quando eu desconsidero todos os zeros, no final eu tenho um número 2. Então, 2, ele já tem a primeira condição. Ele está entre 1 e 10. Então, vou colocar vezes 10. E o meu valor de n, eu vou fazer o seguinte. Para poder ficar o número 2, geralmente, a gente coloca a vírgula depois do número 2. Então, eu vou contar quantos números tem entre uma vírgula e outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui coloquei 8. Como são números pequenos demais, quando a gente diz pequenos, é muito abaixo de 0, certo? Aliás, 0, alguma coisa. Então, aqui a gente coloca o símbolo de menos. Vou fazer outra situação. 0,00000000205. Então, vamos observar esse número. Fora os zeros, o meu final significativo vai ser o número 205. Então, aqui eu vou escrever 205. 205 ele é muito maior que 10. Então, se eu colocar vírgula aqui, vai ficar 20,5, que também é maior que 10. Então, eu vou colocar vírgula aqui. Então, ficou 2,05. Então, a vírgula está entre o 2 e o 0. Então, aqui eu vou colocar a vírgula entre o 2 e o 0. O padrão que é vezes 10. E agora, o valor de n, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 algarismos entre essa vírgula e essa vírgula. Então, 10 algarismos e o sinal de menos. Lembrando, gente, aqui só o detalhe. O expoente vai ser negativo quando a gente conta voltando. Então, o expoente vai ser negativo. Quando a gente conta no sentido da direita para a esquerda, o expoente não tem sinal ou a gente pode colocar o símbolo de positivo. Também fica correto. Mas só que, nesse caso, a gente não precisa estar colocando o símbolo de positivo. A gente pode omitir o sinal de mais. Então, gente, espero que vocês tenham entendido essa aula, revisão de notação científica. O conteúdo é só esse, certo? Para essa aula. Então, bons estudos.